seguindo os deuses egípcios. Porque todos os povos antigos, irmãos, isso era praticamente um padrão. O povo que era escravo, tá bom? Significava que o seu Deus também era escravo. O povo que era derrotado numa guerra, significava que o seu Deus foi derrotado. Tá bom? E daí até para nós entendermos por que o faraó fala, olha, eu não conheço Yahvé. Ele poderia não conhecer realmente de nome, ou então, olha, isso é o Deus dos escravos aí, isso aí é um Deus fraquinho, fortes, poderosos, né? São os deuses do Egito, ok? Então, provavelmente, Israel, os israelitas adoravam a outros deuses. Certamente não eram todos, tá bom? Mas para eles pedirem e Arão fazer um bezerro de ouro lá no deserto, né, porque eles já adoravam esses deuses no Egito. Talvez até se sentissem mais seguros, né? Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó não o conheceram perfeitamente. Mas como assim se Abraão pronunciou esse nome quando eles estavam subindo com Isaque, tá bom? Ele disse, o Senhor proverá na nossa tradução, ou Yahvé proverá. Porque ele pronunciava o nome, mas como o nome significa aquele que age no presente, tá bom? Significa que eles teriam uma experiência, iriam vivenciar uma experiência com Deus mais forte do que a que Abraão vivenciou. E, na verdade, todo o êxodo, as pragas, os milagres que vão se seguir com a abertura do mar, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, tá bom? O alimento no deserto, a água no deserto, todos aqueles milagres que vão acontecer, vamos dizer, praticamente nós não vamos encontrar outro paralelo na história, tá bom? A não ser ali na vida de Jesus, mas que não foram também milagres, às vezes, tão visíveis por uma multidão tão grande, tá bom? Por 40 anos, como foi aquele período ali que eles estiveram no deserto, todo dia, de domingo até sexta-feira, caía o maná, tá bom? Na sexta-feira, caía em dobro. Qualquer outro dia que eles guardassem do maná de segunda para terça, terça para quarta, apodrecia. Só não apodrecia da sexta para o sábado. Só na sexta que eles podiam pegar e guardar e não apodrecia. Então, esse milagre acontecendo todo aquele tempo, nós não temos um paralelo assim de tantos milagres. Então, por isso o nome Eu Sou, aquele que age no presente. Então, sempre que você encontrar, na maioria das traduções, ela segue esse padrão. Ela bota Senhor tudo em maiúsculo. Na verdade, eu não gosto desse padrão. Porque as pessoas leem como se estivesse, na verdade, falando de Deus como Senhor. E, na verdade, o original hebraico está falando de Deus como aquele que trabalha por você no presente. Porque Israel, no Egito, eles estavam como os egípcios, como os cananeus, que contavam coisas que os seus deuses tinham feito. Não, Baal era o deus da tempestade, tinha feito isso. Não, Osíris do Egito, e cada um contava a sua história de tempos passados. E Israel, então, só contava coisas que Deus fez pelos seus antepassados também. E Deus, então, se apresenta com um nome que identifica o Deus que age no presente. Então, seria melhor colocar, ou coloque Yahvé, ou coloque Eu Sou. Tá bom? Que eu acho que as pessoas iriam entender melhor. Eu até entendo que há 500 anos atrás, talvez fosse difícil para as pessoas entenderem o significado do nome Yahvé ou Eu Sou, tá bom? Mas hoje nós estamos num período assim tão avançado de estudo, de facilidade. Há 30 anos atrás, se eu passasse esse trabalho para vocês, né, sobre o mar que Israel atravessou, vocês teriam que ir numa biblioteca, seria difícil encontrar literatura. Hoje vocês pesquisam, saem daqui, pesquisam enquanto estão indo no ônibus para casa, quando está no intervalo, no trabalho, vocês acham resposta para tudo, tá bom? Então eu acho que as traduções já poderiam ter corrigido isso, tá bom? Então Deus se revela a Moisés com o nome Eu Sou, aquele que opera no presente. Esse é o significado. E aí, no capítulo 5, versículo 1 a 5, tem a entrevista de Moisés e Arão com o faraó. Então vamos aqui em Êxodo capítulo 5. E depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel,
deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse, quem é Yahvé? Vocês viram que eu já estou substituindo o Senhor por Yahvé, tá ok? Quem é Yahvé, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço Yahvé, nem tampouco deixarei Israel. Lembre-se que o Faraó também, ele se considerava como um Deus, né? No versículo 3, e eles disseram, o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios a Yahvé, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Aí é interessante que vai dizer o seguinte, esses 2 versículos, alguns vão utilizar pelaquela questão dos ixos, porque o faraó vai falar, e um rei também vai falar, e parece que não é a mesma pessoa, parece que tinham 2 autoridades. Veja o versículo 4. Então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó. Então, alguns acham que seria um período que poderiam ter 2 autoridades ali dividindo o governo. Alguns acham até que os ixos teriam sido expulsos exatamente nesse momento do êxodo, quando ocorre essa grande catástrofe para o Egito, porque perder escravos e toda essa pestilência em animal, tudo, o país teria entrado numa grave crise, né? Ok? Então diz também Faraó, eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Ou seja, então essa primeira entrevista vai fazer o quê? Capítulo 5, Deus endurece o coração de Faraó. Bom, o versículo que eu coloquei aí, Êxodo 7, versículo 3, diz, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Vocês sabem que essa questão de Deus endurecer o coração do Faraó, e às vezes é dito que o Faraó endureceu o seu coração. O que significa isso? Tá bom? Na verdade, Deus não endureceu o coração de Faraó de forma direta, mas de forma indireta, tá bom? Porque senão a Bíblia não falaria dessa maneira. Uma hora o Faraó endureceu-se, outra hora Deus endureceu o coração de Faraó. Por quê? Deus endureceu o coração de Faraó de forma indireta, porque Deus mostrou-se mais poderoso do que o Faraó e mais poderoso que os deuses egípcios. Isso resultaria em um endurecimento do coração deles, tá bom? Por isso é que uma hora a Bíblia diz que o coração de Faraó endureceu-se e outra hora diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Bom, existe uma interpretação histórica que diz que na verdade Deus endureceu mesmo, e Deus endurece as pessoas para escolher o mal, e outras Deus abre o coração para escolher o bem. Essa interpretação, em termos de cristianismo, nós descartamos totalmente. Essa interpretação, a história comprova que ela surgiu no catolicismo, tá bom? Surgiu na Babilônia apocalíptica, perto do ano 400 da era cristã, quando um teólogo católico chamado Agostinho, ele antes de ser católico, ele frequentou uma seita espírita chamada maniqueísmo, e nessa seita, o maniqueísmo, ele adotava o quê? Ele adotava crenças hindus, crenças celtas e crenças cristãs. Era uma grande mistura. Agostinho frequentou essa seita, tá bom? E essa seita, ela defendia essa teoria do destino está escrito, porque todos os pagãos defendiam isso. Se vocês verem, por exemplo, a história dos vikings, os vikings são descendentes dos celtas, tá bom? Os celtas, eles foram dominados pelos romanos lá no ano 49 a.C., os romanos foram dominando eles, mas restou uma parte no norte, tá bom? Que só foram conhecer lá pelo ano 700, que foram os vikings. Se vocês verem todo documentário, filme sobre os vikings, vocês vão sempre ver que os vikings defendem, olha, o nosso destino está escrito, o nosso destino está escrito. E Agostinho levou essa teoria para o catolicismo, tá bom? Do catolicismo, infelizmente, alguns reformadores mantiveram essa doutrina. Mas, irmãos, não existe a menor possibilidade de ser verdade essa crença, porque ela diz o seguinte, você perguntar para Agostinho, para Calvino, ou para um calvinista que realmente conheça e defenda essa doutrina integralmente, você perguntar, por que Caim matou Abel?
Um calvinista, um seguidor de Agostinho, ele vai responder o seguinte: Deus ordenou que Caim matasse Abel porque ele não tem livre-arbítrio, ele não fazia nada por vontade própria. Isso está errado, irmãos. E vocês têm sempre que pensar a quem interessa jogar, tá bom, a responsabilidade da decisão errada dos homens sobre Deus. A quem interessa desaparecer simplesmente a figura de Satanás do mundo, porque se Deus é que ordena todo o mal, aonde que está Satanás nessa história? Ou seja, é uma teoria que ela, na verdade, pega toda a culpa de Satanás e lança sobre Deus. Essa teoria, ela é totalmente errada. E Romanos capítulo 9, que o apóstolo Paulo cita esse endurecimento do coração do faraó, eles cometem um erro grave de interpretação nesse texto, porque você observe, o apóstolo Paulo fala o seguinte: ele compara Deus a um oleiro, e ele diz que todos nós passamos pelas mãos do oleiro, toda a humanidade, e sai um vaso para a honra e outro para a desonra. Então você tem duas opções: ou você lança a responsabilidade sobre o oleiro, em que ele trabalharia sobre um barro de uma maneira para sair um vaso para a honra, mas de outro barro ele trabalha de outra maneira e sai um vaso para a desonra. Só que isso não acontece. A Bíblia garante que não acontece. A Bíblia diz que em Deus não há sombra de variação, ou seja, Deus trabalha sempre da mesma maneira. Então, aonde está a responsabilidade de um vaso para a honra e de um vaso para a desonra? Está numa figura que eles esquecem lá na ilustração do apóstolo Paulo, é a figura do barro. Então o faraó é um barro que chega nas mãos do oleiro, um barro de péssima qualidade, sai um vaso para desonra. Saulo de Tarso chega nas mãos do oleiro, um barro de qualidade que o oleiro trabalhou e saiu um vaso para honra, tá bom? Quem trabalha em obra, tá bom, vai perguntar para a pessoa e falar assim: existe um tipo de barro que é péssimo para trabalhar, um barro chamado saibro. Ele vem com as pedrinhas, não adianta o oleiro tentar trabalhar, vai sair um vaso horrível, tá bom? Então a responsabilidade não pode ser do oleiro. E toda essa teoria, ela lança a responsabilidade sobre Deus. Não sei como tem pessoas que conseguem acreditar que realmente Caim matou Abel por ordem de Deus. Isso é inaceitável. Está transferindo toda a culpa do mal para o nosso Deus, né? E aí eu sempre pergunto: a quem interessa transferir, tá bom, a responsabilidade sobre o mal para Deus? Se está transferindo para Deus, está tirando de quem? Está tirando de Satanás. E essa doutrina, ela historicamente é comprovada, ela foi extraída do espiritismo maniqueísta. É provado historicamente que Agostinho frequentou essa seita por 9 anos e depois ele levou essa teoria, tá bom, para o catolicismo. Ninguém antes de Agostinho pregava isso, tá bom? Pastor, sim. E o próprio texto de Caim e Abel,